No limiar do amanhã, um desafio no espaço. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos aí, mais uma vez, aqui no nosso canal Estudar Kardec. E hoje vamos dar sequência aí a mais um trabalho do nosso querido e amado irmão José Herculano Pires. E nós vamos reproduzir na íntegra, é claro, um trabalho do livro No Limiar do Amanhã, de José Herculano Pires. Trabalho que o José Herculano Pires fazia no rádio, como eu já falei anteriormente para vocês, e que posteriormente foi editado um livro com todos esses trabalhos que Herculano Pires, ou melhor, parte, né, desses trabalhos que Herculano Pires fez lá quando ele tinha o seu programa de rádio. Foi um livro editado lá pela editora e distribuidora Camille Flammarion, e é um livro muito bacana, né, do seu trabalho. E hoje nós vamos falar um trabalho chamado Os Caminhos da Salvação. O título é interessante, o tema também é muito interessante, porque são respostas que Herculano dava aos seus ouvintes, né, no seu programa de rádio. E são trabalhos muito interessantes, mas muito interessantes mesmo. Para quem é fãzão e tem até como padrinho aqui do canal Herculano Pires, vai se deliciar lendo esse livro. E eu aconselho a que todos leiam esse livro. Tem cada mensagem muito interessante que os ouvintes faziam e que Herculano respondia para eles no ar, lá no seu trabalho. Ok? Então vamos lá, vamos deixar de papo e vamos aos trabalhos de hoje. Os Caminhos da Salvação, de José Herculano Pires, do livro No Limiar do Amanhã. E a pergunta do ouvinte é a seguinte: gostaria que o senhor mandasse um espírito materializado aparecer no meu quarto à noite. Se isso acontecer, eu viro espírita. E responde para eles Herculano: seria muito interessante que o senhor visse um espírito materializado. Mas não precisa virar espírita por isso. Eu gostaria de explicar ao senhor o seguinte: nós, espíritas, não temos nenhum interesse em que o senhor vire espírita. Ninguém vira espírita. Nós divulgamos a doutrina espírita por uma questão de consciência e por um dever moral. A doutrina espírita traz grandes consolações para as pessoas. Além disso, ela esclarece as pessoas a respeito da vida humana na Terra, sobre os deveres do homem, sobre o que ele deve fazer para viver melhor. Não somente aqui neste mundo, mas também no mundo espiritual.
assim é o nosso dever divulgar a doutrina, levá-la ao conhecimento das pessoas que desejam conhecê-la. Por isso, fazemos a sua divulgação. Mas não é com a intenção de fazer prosélitos, adeptos convertidos a uma doutrina. As religiões proselitistas são religiões organizadas em torno de igrejas. Elas precisam de adeptos. Tem um dogma, que é o dogma da salvação. De acordo mesmo, as pessoas só se salvam através daquela determinada igreja. Então elas precisam fazer proselitismo. Procuram convencer as outras pessoas para elas, porque acreditam que este é o único caminho da salvação. É necessário que os seus adeptos compreendam isso e trabalhem para fazer outras pessoas aquele caminho da salvação. No Espiritismo, a salvação existe para todos. Nós não consideramos ninguém excluído da salvação. A salvação para o Espiritismo se processa através da evolução. O espírita se salva da ignorância do erro, do egoísmo, da maldade, evoluindo. Não há perdição no inferno. O inferno é uma alegoria que não existe. A perdição é o estado de ignorância, de miséria, da situação inferior da própria criatura. Não é uma perdição total, mas em sentido passageiro. Enquanto a pessoa permanecer naquele estado, ela está perdida, por assim dizer. Está num plano inferior, sofrendo mesmo que pense que está bem. O seu espírito sofre uma tremenda pressão naquele estado inferior em que ele se encontra. Então, o Espiritismo não procura fazer com que as pessoas venham tornar-se espírita para se salvar. Porque todos se salvam, sejam materialistas, sejam espíritas, católicos, protestantes, ou não tenham até mesmo nenhuma religião alguma, nem posição filosófica nenhuma. Não importa. A evolução é um processo contínuo. Ela se desenvolve no tempo, incessantemente. E nós evoluímos, queiramos ou não. Como dizia um poeta tchecoslováquio, nós amadurecemos mesmo que não queremos. Todos nós amadurecemos na vida futuras, através das chamadas reencarnações. Com o desenvolvimento de nossas potências interiores, de nossos poderes espirituais, vamos superando a ignorância, a maldade, o egoísmo e nos tornando pessoas capazes de viver uma vida mais ampla, mais bela. Esta é a única salvação que o Espiritismo admite. No Espiritismo não existe igreja, não existe clero. Perdão. Existe apenas agrupamento de pessoas
que constituem grupos espíritas, centros espíritas ou sociedades espíritas de vários tipos. Mas essas sociedades são sociedades civis, devidamente registradas em cartório. A filiação, por exemplo, de uma federação não é a única obrigatória. Filia-se a um centro aquele que deseja beneficiar-se de seus favores ou dos favores que a federação pode dar aos diversos centros filiados. Cada sociedade espírita é autônoma e deve reger-se por si mesma. Enfim, no espiritismo não há esse interesse de proselitismo. Eu não posso mandar um espírita materializar-se no seu quarto, porque não sou um mágico, feiticeiro. Quem manda nos espíritos são os mágicos, em uma suposição, claro. Eles não mandam coisa alguma, mas a magia parte desse princípio. O feiticeiro usa certos instrumentos, certas coisas que fazem certas misturas, e julga com que isso somente os espíritos ao seu domínio. Então ele pode mandar um espírito para cá, para lá. Por exemplo, num despacho onde manda-se um espírito inferior atacar uma pessoa. Isto é um ato chamado magia. No espiritismo não existe magia. Nós sabemos que os espíritos são livres. São criaturas humanas, como nós, e mais livre ainda do que nós, porque já não pertence mais ao mundo terreno. Não dispõe de um corpo material que o iniba, que perturbe as suas atividades. Desta maneira, o espírito assim liberto é mais livre que nós. Não é porque nós o chamamos, o invocamos, que ele vai submeter-se a nós. Não temos poder nenhum para submetermos um espírito à nossa vontade. E como eu não abri nenhum parênteses até agora para mim, eu vou abrir e vou repetir aqui, Herculano. Nós não temos poder nenhum para submetermos um espírito à nossa vontade. Não tem essa de eu vou evocar espírito X, Y, Z e ele vai vir aqui. Não, não é assim que a banda toca. Ele vem quando há permissão dele vir e quando há a necessidade dele vir. Palavras minhas, tá? Isso foi aspas para mim. Isso não está no livro. Isso foi aspas que eu abri para mim. Deixar aqui bem claro. Não é simplesmente chegar, vamos evocar, vamos chamar lá Dom Pedro I. E ele vai vir aqui. Não, não é assim. Se houver necessidade, se precisar que ele venha, a espiritualidade superior vai providenciar isso. E não nós, simples espíritos, usando a nossa mediunidade, simples e ignorantes como fomos criados, estamos aqui em aprendizado, faremos isso. Entenderam? E seguindo agora o livro. Consequentemente, eu não posso fazer este ato de magia, que é mandar um espírito materializar-se no seu quarto. Mas pode acontecer que o senhor tenha mediunidade para ver espírito diante de si. De repente, quem sabe? Perdão. Eu peço a Deus que isto aconteça a qualquer momento. Não para torná-lo espírita, mas para que o senhor
tenha a própria experiência que seria aí, neste caso, muito interessante. E aqui, Herculano encerra a sua mensagem de resposta ao ouvinte que pediu a ele que enviasse lá para sua casa um espírito, né? Que um espírito se materializasse lá e que a partir daí ele se tornaria espírita. Então ele botou uma condição. Para mim ser espírita, tu tem que mandar alguém ir lá na minha casa se materializar. Aí não é assim. Materialização não é feita desta forma. Também não é o assunto do momento. Não vamos entrar nesse assunto aqui agora, como é que é feita a materialização, o que é preciso para que ela aconteça. Não é o momento, não vamos entrar. Mais tarde, podemos até numa outra num outro vídeo, falarmos até sobre isso. Eu vou até investigar se tem algum trabalho de Herculano falando sobre materialização, como é que ela se processa e é feita, né? Ou então de Peixotin, que eu tenho certeza que deve ter, é só a gente dar uma vasculhada. Eu tenho aqui atrás de mim alguns livros, inclusive Vida e Obra de Peixotin. Eu posso dar uma olhada lá e, se tiver, eu terei o enorme prazer de trazer para vocês esse tema. Como é que se processa, né? Porque é um trabalho também muito bacana, magnífico, que foi exercido por muitos e muitos anos pelo nosso irmão Peixotinho, aqui no Rio de Janeiro, no Centro Espírita André Luiz, que fica ali na Praça da Bandeira. Ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, chegamos ao final desse trabalho de hoje, ok? Espero que todos tenham gostado. Deixa aí seu like se gostou. Se não gostou, deixa o dislike, escreva, faça suas informações, tudo. Depois vai aparecer para vocês no rodapé do vídeo, durante o vídeo, né? Na sua edição, o nosso endereço de e-mail, tá? Como de vocês fazerem contato. E lá no YouTube vocês podem botar lá o que vocês acharem necessário, e nós teremos o enorme prazer de estar respondendo a todos os queridos amigos e irmãos aqui, ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, fiquem com Deus, um beijo enorme no seu coração e até o nosso próximo encontro com uma história de Herculano ou outra história de outro irmão que já partiu para a espiritualidade e que nos deixou legados excelentes, que muitos jovens e até pessoas antigas mesmo desconhecem, ok? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Não se esqueçam, espiritismo sem Kardec, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade, ok? Fui, meus queridos irmãos, um forte abraço. Tchau, tchau.